o pastor Murilo me mandou uma mensagem, eu fiquei em choque. Eu vi, eu bloqueei o celular, falei, ele mandou errado, ele mandou errado, ele mandou errado. Na hora que eu desbloqueei o celular, ele vai ter apagado. E eu desbloqueei o celular, ele não tinha apagado. E eu me senti muito honrada, apesar de ter ficado com muito medo, de não me sentir preparada. Eu falei, bom, Senhor, não é à toa, eu confio que é o Senhor quem faz, então eu tenho orado para que seja o Senhor fazendo através de mim. Eu acredito que Deus não está buscando pessoas prontas, e sim pessoas que estão dispostas. E desde que eu voltei para Jesus, eu tenho orado e falado, Deus, eu estou à tua disposição. E o que for preciso fazer, o que o Senhor pedir para eu fazer, eis-me aqui. É por isso que eu estou nesse altar, nesse momento. Eu nasci em um berço cristão. Bom, deixa eu voltar. Eu orei muito, falando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale nesse dia? E aí Deus falou para mim, fala do que eu tenho feito em você. E eu, não, o Senhor está falando em mim, não, o Senhor está me entregando tanta coisa. E eu fui orando. Falei, não quero falar de mim, não quero falar de mim. E Deus falou para mim, não é sobre você, é sobre o que eu tenho feito em você. É sobre a minha graça e sobre a minha misericórdia, não tem nada a ver com você. E até hoje, na hora do almoço, eu estava orando, Deus, muda, se o Senhor quiser mudar, eu fico o dia inteiro em casa, eu mudo a palavra do começo ao fim, não tem problema. E aí, na hora do almoço, a Adri mandou uma mensagem para mim, com uma passagem que Deus pediu para ela me falar, e eu falei, ai Jesus, eu já entendi, não vai mudar não. Então o Senhor confirmou isso comigo, e eu quero passar para vocês que eu não estou aqui realmente para falar de mim, eu estou aqui para falar o que o Senhor tem feito, o quanto a graça e a misericórdia dele é grande, e se hoje eu posso estar nesse altar, qualquer pessoa do mundo pode estar, porque vocês vão entender no decorrer. E eu peço a Deus que conforme eu for falando, o Senhor vai ministrando para vocês. E quando eu falar sobre mim, que vocês entendam que eu estou incluindo toda a igreja. Eu não estou falando só sobre mim, mas sobre os filhos de Deus e o que Ele tem para todos nós. Eu nasci em um berço cristão, meu avô era pastor, ele já faleceu. Eu tenho muitas lembranças do ministério infantil, da escola dominical. Acredito que por isso que eu amo tanto esse ministério. Tem muitas coisas que eu aprendi no meu coração e eu sei que isso foram sementes plantadas que me acompanharam enquanto eu estava distante do Senhor. E apesar de eu ter nascido num berço cristão, eu aceitei Jesus aos 15 anos e eu me batizei aos 16. E naquele tempo eu recebi muitas palavras proféticas, o Senhor ministrava comigo. Eu me lembro de uma palavra em específico que Deus me falou que, através do profeta, que Ele me via. Eu subi no altar e Ele falou que Ele me via com muitas almas, ganhando muitas almas. E Ele falou assim, Ele falou com essas palavras, e são os seus amigos. E você não vai precisar falar. Eles vão conhecer a Jesus através do teu testemunho, do seu posicionamento. Eu achei lindo, chorei, porque eu sou chorona mesmo, chorei um monte, mas na verdade eu nem entendi. Porque eu tinha sido crente a vida inteira, na verdade naquela época eu era chata, porque eu só falava de Jesus, o povo nem me suportava. Mas eu peguei essa palavra para mim. E não demorou muito dessa palavra para eu me perder dentro da igreja. Porque eu deixei o orgulho entrar no meu coração. Então, como todo mundo falava, você só fala de Jesus, meu Deus, só fala de Jesus. Eu falei, eu sou crentona mesmo. Eu sou a crente, eu sou a boa. Isso foi me contaminando de uma forma que eu me perdi de Jesus. E eu me lembro dele me falando, minha filha, você está se perdendo. Minha filha, o mal está entrando. Mas eu achava que eu era boa o suficiente, eu ensurdeci a voz do Espírito Santo. E eu calei a voz do meu amado amigo. E eu continuava na igreja, congregando, participando de tudo, mas totalmente perdida. Porém, chegou uma época que as acusações começaram a vir muito fortes. Afinal, eu tinha dado legalidade para o inimigo fazer isso comigo. E eu já não conseguia mais congregar. Eu me sentia muito suja. Então, eu que sempre fui 880, muito intensa em tudo, falei, quer saber? Tá tudo perdido mesmo, então bora se jogar no mundo e viver o mundo, já que eu já me perdi mesmo. E daí para frente foi só ladeira abaixo, infelizmente.
Eu vivi coisas que pessoas não cristãs jamais aceitariam viver, eu conhecendo a palavra. E pior do que isso, eu levei pessoas a viverem aquele lixo que eu vivia. E a acusação ia só aumentando, aumentando, aumentando. Abre para mim, por favor, Cálita, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que se considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque naquela época eu realmente acreditava que eu estava firme em Deus. Eu não achava de verdade que eu ia me desviar um dia. Eu confiava na minha fé. E eu me perdi. Então, para nós, se eu posso dar um conselho, quando o orgulho entrar no seu coração, tome cuidado com a soberba. Quando você achar que o que você tem feito é suficiente, quando você olha para o outro e você acha que você é melhor do que ele, é preciso se arrepender e voltar aos caminhos, porque o diabo não precisa nos tirar da igreja para nos fazer com que a gente se perca da presença de Deus. Ele é muito sutil. E muitas vezes a gente está aqui dentro, sentado num banco desse, servindo em ministério, e está totalmente com o coração perdido do propósito de Deus para nós. E muitas das vezes até pecando, e não só fora do propósito, mas vivendo em pecado mesmo. Quando eu estava distante, eu sabia, eu tinha certeza que um dia eu voltaria, se eu não morresse lá naquele lugar. Porque a semente do Espírito Santo estava plantada dentro de mim, eu sabia disso, eu ouvia a voz dele às vezes. Então, já aconteceu de eu estar em festas, muito doida, e o Espírito Santo falar assim para mim: minha filha, eu não te criei para isso. E eu respondi ao Espírito Santo: ah, me deixa, esse é meu livre-arbítrio, eu escolhi viver aqui. E também teve outras vezes do Espírito Santo falar comigo: minha filha, eu não te criei para isso. E eu ir para o banheiro das festas, olhar para o meu olho no espelho, bater no meu próprio rosto, e eu falar: o que você está fazendo? Só que eu tinha perdido totalmente a minha identidade, então eu não tinha forças para sair daquele lugar, e eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Porque, como eu disse, o diabo me acusava demais. Então, em muitas festas que eu ia, eu comentava com as pessoas, falava: não, gente, eu estou nessa vida aqui, mas eu nasci para ser crente, eu vou voltar para Jesus um dia. Falei muitas vezes isso, e toda vez que eu falava, o que eu começava a pensar na minha vida, que eu tentava refletir sobre a minha volta, o diabo me acusava: ah, Estelane, para, você sempre conheceu a verdade, você está aí porque você quer, você negou o amor de Jesus, você negou Deus, e agora você está aí falando que um dia você vai voltar, tipo, se toca. Mas chegou um dia que eu não aguentei. Eu estava sofrendo muito, e por mais que eu não alimentava o Espírito Santo dentro de mim, ele gritava dentro de mim. Eu tinha pensamentos suicidas com muita frequência, eu vivia irada, eu pensei já em matar outras pessoas. Quando a minha ira explodia, eu tinha vontade de matar outras pessoas. E por ter o conhecimento da palavra, eu sabia que o espírito de morte estava me rondando. E isso começou a me dar medo. Porque eu falei: cara, ele vai vencer, se eu não voltar, ele vai vencer. Ou eu vou me matar, ou eu vou matar alguém, ou sei lá, alguma coisa vai acontecer. E eu tinha crise de ansiedade com muita frequência, e uma dessas crises eu não aguentei. Eu ajoelhei e eu orei, graças a Deus, depois de muitos anos. E eu nem fui para aquele lugar de oração com o coração arrependido, eu fui mais com o coração humilde, de tipo assim: Deus, eu não dou conta sem o Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a sair desse lugar, porque eu não tenho forças para sair daqui. E eu me lembro que eu tirei uma foto desse dia, foi dia 15 de janeiro de 2022. Porque naquela única oração, eu senti a presença do Espírito Santo, eu sabia que ele estava ali. E eu tirei essa foto porque eu sabia que tudo ia mudar a partir daquele dia. E eu acho que
foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida, porque de verdade eu nem sei se eu queria sair daquele lugar. A minha carne queria ficar lá. Mas por conhecer a palavra, eu sabia que tudo ia mudar, que Deus ia fazer, porque eu pedi. Eu sabia que o processo ia doer muito. Mas Deus me viu ali, Ele sabia que o meu coração estava realmente rendido a Ele e que eu estava disposta a viver esse processo. E eu me lembro que 7 dias após essa oração, o Senhor falou assim comigo, numa tarde, nunca vou me esquecer. Minha filha, olha o que eu já tenho feito dentro de você. E eu parei para pensar e eu chorei tanto como sempre. Porque eu vi que em tão pouco tempo, Deus tinha mudado tanta coisa e eu não tinha nem notado. Dentro de mim, eu digo. E eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor está fazendo tão rápido, porque tem uma semana da oração. E o Senhor já mudou tanto dentro de mim. E Deus mudou tudo. Deus me mudou de cidade. Deus me mudou de mesas. Deus mudou minhas emoções. Ele curou meus sentimentos. Eu fui para Sorriso, eu fiquei 11 meses lá e eu falo que para mim Sorriso foi uma faculdade. Eu aprendi demais, eu sofri muito, eu aprendi demais naquele lugar. Mas eu tenho certeza absoluta que foi um tratamento de Deus para mim, eu precisava passar por aquilo. E eu sei que é um processo que eu não estou pronta, que o Senhor vai fazendo o tempo todo, mas eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe da minha vida toda. Eu sei o quanto Ele me protegeu, o quanto Ele me guardou, mesmo quando eu estava distante. E lá em Sorriso, eu fiz essa oração, ainda morava em Mutum, e Deus me levou para Sorriso. Lá em Sorriso eu fui visitar uma igreja, eu fui num culto, Deus falou demais comigo. E eu decidi que eu ia voltar de vez. Porque eu já tinha largado muitas coisas, mas eu ainda não tinha me posicionado como filha. E eu já estava tendo momentos com Deus, já tinha abandonado aquela vida, isso lá em Sorriso sozinha. Mas eu não tinha confessado tudo que eu tinha feito, porque lá eu estava desigrejada, igual o povo fala, eu não achei uma igreja para eu chamar de minha, e não tinha ninguém me acompanhando, eu era sozinha. E eu lembro que em uma noite o Senhor falou assim para mim, confesse. E eu liguei para a pastora Miriam, que é uma mulher que me acompanha desde a minha adolescência, que mesmo quando eu estava desviada, ela sempre esteve lá por mim. E eu contei tudo que eu tinha vivido. Acho que ela é a única pessoa que eu conheço que sabe tudo que eu vivi. E confessar tudo aquilo foi, para mim, igual aquela passagem de Naamã, quando ele teve que se lavar. Eu expus para fora todas as minhas feridas, eu me senti muito envergonhada, mas eu sabia que era necessário para que o Senhor continuasse fazendo, para que Ele me curasse por completo. E naquele dia que eu conversei com ela, ela falou assim, a gente orou, fez oração de quebra, eu me arrependi, e ela falou para mim, Stelane, você não pode caminhar sozinha. Você precisa de uma discipuladora, porque por mais que eu estou aqui, eu estou distante, então eu não consigo te acompanhar, te abraçar. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, me leva para Mutum de novo, me leva para Mutum de novo, eu tenho que ir para Yamir aqui, eu não vou conseguir sozinha. A minha mãe já congregava aqui há muito tempo, meu pai. E graças a Deus não demorou muito, eu voltei a morar aqui. Desde o primeiro dia, fui muito bem acolhida por todas as pessoas, eu me senti muito amada, eu me senti impulsionada. Mas no começo, todo esse amor me constrangia de uma forma que eu me sentia muito suja. Porque, por mais que eu já tinha me arrependido, orado, feito oração de quebra, decidido voltar para Jesus, eu não havia conseguido me perdoar. Porque eu conhecia a verdade e eu escolhi viver o que eu vivi. Então, eu carregava uma culpa que eu entendia que Deus tinha me perdoado, eu sentia o perdão, o amor dele, mas era sobre mim, eu não conseguia. E Deus é tão bom que Ele me deu 2 salmos e eu declarei eles por muito tempo, até que aquilo se tornasse verdade dentro de mim. E eu quero ler com vocês, o primeiro é Salmo 51, do 1 ao 17.
Eu vou ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E o outro versículo, o outro salmo, que eu também quero ler, é o Salmo 32. E, gente, assim, de verdade, eu repeti inúmeras vezes esses dois salmos, até que eles se tornassem verdade para mim. Porque tem muitas palavras que a gente vê na Bíblia que parece que é só para o outro, que é só para quem escreveu, que é só para quem está sendo entregue a palavra. E, na verdade, tudo que está na Bíblia é para nós também. Então, eu engoli isso aqui até que se tornasse verdade para mim. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. E quando eu tomei posse disso, tudo mudou. E mudou muito rápido. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para o Maranhão em missões. O meu Instagram me mostrou a publicação que eu tinha feito há um ano atrás. E eu fui olhar. E eu estava tendo uma crise de ansiedade. E eu postava nos meus melhores amigos, eu pingando Rivotril na minha língua.
E eu comecei a falar: Deus, como o Senhor é bom, em menos de um ano, o Senhor preencheu todo o vazio que tinha dentro de mim. Em um ano, eu saí da medicação controlada. Em um ano, eu não tinha mais aquele vazio, eu não tinha mais crises. O Senhor tinha completado o que eu estava buscando longe dEle e que só está nele. Mas tem algo que o Espírito Santo está queimando em mim já tem algum tempo, que é a importância de ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, reconhecer e obedecer. Porque por muito tempo eu ouvi e eu calei. Mas o Senhor, Ele fala o tempo todo conosco, porque Ele quer nos atrair a Ele. Então, o Senhor ministrou comigo que a gente não pode ser uma igreja que faz por sentimento, porque nem sempre nós vamos sentir. E a voz de Deus é o que tem que nos direcionar, a palavra, o que Ele ministra em nossos corações, quando Ele usa outras pessoas para falarem conosco, porque Lázaro, quando estava 4 dias morto, ele não sentia nada. Imagina, eu sinto que eu tenho que voltar a viver. Não, ele não sentia nada, ele estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus falou: Lázaro, saia para fora, ele saiu, porque ele conhecia a voz do Pai. Imagina se Saulo não tivesse ouvido o Senhor chamando, ou se ele tivesse feito como eu por muito tempo, escutado e fingido que não ouviu. O que seria do Evangelho hoje, sem tudo que ele fez no cristianismo? Então, eu tenho tentado viver isso, eu tenho uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus e eu tenho me atentado a ouvir as instruções e a obedecer. Não só ouvir, obedecer. E desde que eu voltei para Jesus, tem uma passagem que fala muito comigo, que é Romanos 6, eu vou ler do 16 ao 23. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que levam à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza que levam mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim destas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Teve uma vez, se eu não me engano, foi o pastor Murilo que falou sobre adoração extravagante. Das pessoas que adoram pulando, gritando, rodando, seja lá o que for, na presença de Deus, correndo. E na terça-feira, eu fui para uma ministração do pastor Saulo, e ele também falou isso. Nós temos que parar de julgar aquela pessoa que está totalmente entregue, porque a gente não sabe o que ela passou antes de estar ali. Nós não sabemos o quão grato está aquela pessoa por ter a oportunidade de poder adorar a Deus. Eu passei muito perto da morte, muitas vezes. E eu não estou falando da morte espiritual, porque eu cheguei a morrer espiritualmente, estou falando da morte física mesmo. E todas as vezes que eu estou na presença de Deus, tudo que eu quero é falar para Ele: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me resgatou. Obrigado pela oportunidade de poder hoje usar o meu corpo, que um dia eu usei para o mal, eu poder usar para o Senhor, eu poder dançar, adorar, gritar, correr. E
Teve uma vez que eu estava num carro com mais pessoas e estávamos todo mundo fora de si. A gente estava voltando de Lucas e esse carro estava correndo muito. E teve uma hora que eu caí em mim, eu voltei para a realidade. E o Espírito Santo falou para mim, neste momento, porque bem na hora que eu acordei, que eu voltei para a realidade, tinha uma curva. O Espírito Santo falou para mim, nesta hora, todos vocês iam morrer. Eu estou dando livramento para vocês. E ainda assim eu não me posicionei, porque eu estava muito fraca, mas eu sei que Deus me guardou o tempo todo. E como eu já falei que eu sempre fui 880, quando eu voltei, eu falei, Jesus, eu quero ser 80 com o Senhor também. Da mesma forma que eu contribuí lá para o mal, eu quero contribuir aqui para o bem. Então, por isso que todo culto que eu posso, eu estou aqui. Todo EBD que eu posso, eu estou aqui. Todo GPS que eu posso, eu vou. Qualquer coisa que tem para eu servir, eu sirvo no semear. Tudo que puder, eu estou dentro, sabe por quê? Eu sei que no que depender de mim, no que for a minha humanidade, eu não vou dar conta. Eu preciso de Jesus, eu preciso me encher de Jesus, eu preciso conhecê-lo. E eu tenho feito isso de forma intencional. Eu vou em conferência, eu quero ir em missão, eu falo para Deus, Deus, onde o Senhor quiser me levar, eu vou, porque eu preciso ser cheio do Senhor, eu não posso mais confiar nas minhas forças, porque quando eu fiz isso, deu ruim. E a gente precisa ser intencional, sabe? Tem sexta-feira que eu choro tanto, quando a gente fazia noite de adoração, que a gente fazia na sexta, quando a gente se reúne na casa de algum jovem para orar na sexta-feira, eu fico, meu Deus, obrigado. Porque antes de estar com Jesus, na sexta-feira eu saía de casa e eu voltava no domingo à noite, às vezes na segunda-feira de manhã. E nesse final de semana todo eu não comia, eu não dormia, eu não era feliz. Existia uma culpa, uma ressaca moral tão grande dentro de mim. Quando eu estava vivendo tudo isso, a minha expressão era triste, gente. Se olha as minhas fotos, a minha expressão era triste, porque eu gritava por socorro. Eu tenho muita convicção dentro de mim do quanto eu fiz os meus pais sofrerem. Eu não sei se é por causa de tudo que eu vivi, eu sei o quanto foi pesado para Jesus morrer naquela cruz por mim. E eu sei também que eu atrasei muito os planos de Deus para a minha vida e também o que Ele gostaria de fazer através de mim, porque desde sempre eu tenho recebido palavras e quanto tempo eu neguei fazer a vontade dEle. Mas para a gente viver isso é preciso uma metanoia, é preciso um posicionamento. A gente não pode viver refém dos sentimentos, de sentir um cheiro, de ver um movimento. Na verdade, a responsabilidade de exalar esse cheiro é nosso. É nós que temos que nos encher e levar esse cheiro a outras pessoas. Eu sempre tive a minha mãe, a pastora Miriam orando por mim. Mas eu fico pensando, e as pessoas que não têm quem orar por elas? Como que a igreja tem se posicionado para essas pessoas? Porque eu acho que se eu não tivesse intercessor, nem vivo eu estava. E tem muita gente que não tem. Tem muita gente lá fora morrendo sem conhecer Jesus, sem receber esse amor. E, na verdade, tudo que eles estão buscando lá fora é isso que nós temos. Então, a gente não pode se acostumar com a salvação, a gente não pode se acostumar com o que Deus tem dado para a gente, porque isso aqui é muito grande, é um privilégio muito grande. E a gente precisa levar isso a outras pessoas. Se o Evangelho não traz para nós amor, se o Evangelho não faz com que a gente queime pela outra pessoa, está errado. Porque o sacrifício de Jesus não foi só por mim. O sacrifício de Jesus foi para todos. Foi para o drogado, foi para o traficante, foi para o estuprador, foi para o homicida, foi para todo mundo. E nós julgamos demais. E nós fazemos pouco. Então, eu sempre quis, assim, ser uma profissional, ser bem-sucedida e tal, e hoje a minha oração tem mudado. Eu falo, Deus, eu largo tudo. Eu largo tudo se for os teus planos para eu poder levar o teu amor a essas pessoas. Se for da tua vontade, Pai, eu estou te entregando tudo e eu oro isso sempre.
eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque eu sei o quão pesado foi para mim viver longe do Senhor. E no que eu puder fazer com que outras pessoas possam te conhecer, eu estou disponível para isso. Abre, por favor, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu compreendi que em Jesus não há julgamento. Quando nós nos posicionamos e nós decidimos viver a vontade dEle, Ele apaga tudo lá atrás, Ele não fica o tempo inteiro te acusando. E Ele conta com a gente daqui para frente. Então, que a gente possa se colocar nesse lugar e realmente exalar o cheiro de Jesus, nos enchermos dEle e levar Ele a outras pessoas. Porque é isso que Ele espera de nós. E para isso, é preciso ter muito amor. Porque nós, como humanos, tendemos mesmo a julgar as pessoas, principalmente as que fazem atrocidades. Então, que a gente possa se colocar diante de Jesus e pedir por esse amor, pedir para que Ele nos encha desse amor, para que Ele coloque amor por vidas dentro de nós. Eu não sei se por causa de tudo que eu vivi, eu tenho essa sensibilidade, essa facilidade de amar outras pessoas, mas que vocês não precisem passar o que eu passei para poder amar vidas. Eu me lembro que uma vez eu fui para São Paulo com 3 meninas, e a gente não conhecia, é a primeira vez que eu estava indo lá, e nós pegamos um hotel no centro, porque a gente achava que o centro era o mais seguro, e na verdade a gente ficou no meio da Cracolândia. Quando a gente deitava para dormir, era possível ouvir o barulho deles conversando, o barulho que eles faziam, a música que eles ouviam e tal. E elas olhavam para aquelas pessoas e elas julgavam tanto, e eu amava tanto. Eu deitava na cama e eu chorava e falava: Deus, levanta pessoas para cuidar desse povo. Levanta pessoas para vir até eles, trazer o teu amor. Reaviva a família deles, para que a família deles não desistam deles, porque eu ficava pensando: meu Deus, eles estão sozinhos. E se a minha família tivesse desistido de mim? Então, eu tenho pedido para o Senhor colocar amor no meu coração, mas um amor que me faça entrar em movimento. Um amor que faça com que eu dobre os meus joelhos e que eu ore. Um amor que me faça querer ir até essas pessoas. Um amor que faça alguma coisa, porque o amor não pode ser só um sentimento. Ele precisa nos levar à ação. Porque alguém agiu por mim, alguém orou por mim, alguém me ouviu quando eu mais precisava. E até hoje, na verdade. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Então, não adianta nada a gente profetizar, a gente viver o melhor de Deus e guardar isso só para nós. O melhor de Deus tem que ser para todo mundo. E, como eu falei, eu tenho essa sensibilidade de ouvir. Muitas pessoas aqui com certeza têm também. Mas esse povo que está lá fora não ouve. Eles precisam ouvir de Jesus através de nós, através das nossas vidas. E sobre a palavra que eu recebi aos 16 anos, sobre os meus amigos, eu tenho visto ela se cumprir. Eu orei muito quando eu voltei, eu falei: Jesus, os meus amigos estão todos perdidos. E eu sei que isso é uma falta de posicionamento meu, porque o Senhor já me entregou eles por herança. E o meu coração queima quando eu recebo uma mensagem de alguma pessoa falando: Stelane, você tem sido referência para mim. Ver o que você está vivendo, ver como você mudou, tem me feito querer isso também. E eu sei que não é sobre mim, é sobre Jesus, porque quem sou eu? Olha o que eu fiz com a minha própria vida, olha o que eu decidi viver. Então é tudo sobre Jesus, é sobre a graça de Jesus, Ele que fez em mim, e eu falo em oração que o Senhor faça através de mim. E
É isso, que nós estejamos sensíveis, dispostos e que nós sejamos obedientes. Porque o Senhor fala o tempo todo, mas muitas das vezes nós escolhemos não obedecer, ou porque Ele está falando algo que a gente não gostaria, ou porque Ele não está dando a resposta que a gente quer, e daí a gente finge que não está ouvindo, fala que Deus está em silêncio para poder fazer o errado, para poder escolher o errado. Eu não estou falando só de pecado, estou falando sobre tudo, sobre cada decisão diária das nossas vidas. E Ele está lá disposto para nos dar orientação. A gente precisa buscar o Senhor para tudo, porque quem conhece o futuro é Ele. Quem sabe o que é melhor para cada um de nós, é muito mais do que nós, é o Senhor. Eu quero ler também Salmos 40. Eu vou ler do 1 ao 3. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro da lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Esse versículo é uma âncora para mim, porque é isso que eu tenho buscado viver. E eu tenho visto muitas pessoas, principalmente no meio dos jovens, que é onde eu estou, falando: eu não consigo largar isso, eu não consigo mudar isso, é difícil demais, e que não sei o que, eu não sei o que é preciso fazer. Gente, é oração e coração quebrantado, porque foi só isso que eu precisei, foi uma oração. Foram tantos anos distantes do Senhor e na minha primeira oração de coração quebrantado, Ele me ouviu. Claro que depois disso teve um processo, ainda é um processo, mas o Senhor sustenta. Quando nós realmente queremos viver essa mudança, o Senhor sustenta, Ele é a nossa força. Então, eu já até falei, mas que a gente possa ser intencional, porque o chamado é para todos, mas para muitas pessoas esse chamado só vai chegar quando a gente se posicionar e a gente se mover para isso. Eu terminei de ler um livro hoje e ele falou algo que eu quero ler para vocês, que é sobre a expectativa do mundo. E ele cita a passagem de Romanos 8,19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E ele diz assim, num parágrafo: o que é ser igreja? É ter e levar a vida do céu em seu interior. É ser movido pela compaixão por aqueles que vivem nas trevas e revelar a eles o amor eterno de Deus. O mesmo evangelho que te libertou deve ser representado por você. A mesma direção que você recebeu de um membro do reino de Deus é a que você deve ter para levar a salvação de alguns. A mesma semente que você recebeu, que caiu em seu coração, precisa ser semeada em alguém. O mesmo amor que foi dado a você incondicionalmente é o que precisa ser oferecido na mesma proporção para a salvação de novas vidas. Testemunhar, evangelizar são os maiores atos de amor. Então, é isso que o Senhor espera de nós como igreja, que a gente ame as pessoas e que a gente vá atrás dessas pessoas. Jesus está às portas, Ele está batendo. E a gente precisa fazer alguma coisa para que nós possamos povoar o céu. A nossa vida aqui, ela precisa ser voltada para isso, para que a gente possa povoar o céu. Não é sobre mim, não é sobre eu ter sucesso. Claro que quando nós estamos com Deus, Ele faz isso com a gente, porque essa é a essência de Deus. Mas a nossa motivação tem que ser a salvação de outras pessoas, já que nós já fomos alcançados por esse amor. E o capítulo que a Adri me falou hoje na hora do almoço, ele fala exatamente isso. Nossa, eu chorei tanto, como sempre. O título na minha Bíblia está assim, ó: do pecado para a salvação, pela graça. Efésios 2.
Eu não vou ler todo, mas eu vou ler até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se vanglorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, vocês podem até pensar, Estelane, mas eu não vivi isso que você viveu. Eu não fui lá onde você foi. Eu não consigo nem sentir o que você sente. Só que a Bíblia fala que nós nascemos pecadores. Então, o amor de Jesus e a misericórdia, a graça, o perdão que me alcançou, alcançou todos nós. Independente se o que a gente viveu foi muito cabuloso ou não. O amor é o mesmo, o perdão é o mesmo, a graça é a mesma. Se Jesus não tivesse nos alcançado, o inferno que eu estaria é o mesmo que vocês, se caso vocês não tivessem sido alcançados também. Indiferente se você é um ladrão ou se você só não tivesse aceitado Jesus. O inferno é o mesmo. Então, o sacrifício de Jesus tem o mesmo peso para todos nós. E não precisa que a gente viva coisas horríveis para que a gente tenha esse amor por essas pessoas, porque onde elas estão condenadas é onde nós estávamos também. Mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Então, que a gente possa se colocar nesse lugar de servir o reino e de povoar o céu para a honra e glória de Jesus, porque o amor dele é muito grande. E a gente não pode deixar de propagar esse amor. Eu paro para pensar na minha vida e eu falo, cara, que todo mundo possa viver isso que eu tenho vivido. Que todo mundo possa sentir isso que eu tenho sentido. Que as pessoas se sintam completas. E eu até comento com o pessoal, eu falo, cara, é muito engraçado porque eu quero muita coisa, mas eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Na verdade, eu tenho é muito perto do que eu mereço. Então, a minha intenção hoje aqui é que o Senhor traga à nossa memória onde nós estávamos e onde Ele tem nos colocado, e que isso gere dentro de nós um amor por quem ainda não tem, não conhece, não recebeu o que nós recebemos. Mais uma vez, que a gente não se acostume com a misericórdia, com a graça e com a salvação, porque isso aqui que nós temos é um privilégio, e tem muita gente lá fora que não tem esse privilégio. Que nós possamos ser usados por Deus para alcançar esse povo, em nome de Jesus.